poder agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Amados, nós hoje vamos dar aqui continuidade, né? O pastor Zé Deus colocou no coração dele aí, está compartilhando conosco alguns estudos sobre a carta de Romanos, né? Estudar toda a carta de Romanos. E hoje nós vamos dar continuidade aí no capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E antes de nós lermos, só aqui fazendo uma revisão, né? A carta de Paulo aos Romanos é considerada a carta mais teológica de Paulo, né? Ela é até um pouco diferente, a estruturação dela, porque ela parece justamente um tratado, né? Uma espécie de tratado teológico ali que o apóstolo Paulo ele vai expor doutrinas das mais importantes, das mais relevantes, né? Pecado, salvação, crescimento, soberania, serviço. O apóstolo Paulo ele vai tratar sobre esses megatemas aí, ou seja, esses temas, vamos dizer, macro, assim que nós como igreja conhecemos, principalmente sobre salvação. Paulo ele trabalha muito sobre o aspecto de salvação aqui, né? Então, estudar a carta aos Romanos, na verdade, é fazer meio que um resumo da própria Bíblia, né? Do próprio Novo Testamento, em termos daquelas doutrinas que Jesus ele vem estabelecer para a sua igreja. E hoje nós vamos dar aí continuidade no capítulo 5, e eu convido os amados a abrirem Romanos 5, no versículo 1. A gente vai estar lendo aqui em partes, amém? Então, Romanos 5, capítulo 1, versículo 1. Nós já até lemos no decorrer do culto. Vai dizer assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Amados, então nós vemos aqui que, inclusive, o subtítulo aí do capítulo 5, ele vem a justificação pela fé e a paz com Deus. Um dos temas aqui que Paulo ele trata em Romanos, muito forte, né? Ele trata aqui com muita força, com muita atenção, é a questão, né, da justificação pela fé. Ou seja, da salvação pela fé, né? Porque aqui, na verdade, justificação anda junto aqui com o próprio conceito de salvação, né? Ser salvo, acho que todo mundo já tem essa ideia, né? A gente só é salvo de algo que está levando a perigo, de algo que está colocando, às vezes, em risco a própria vida, né? E aí, quando a gente tem um livramento, a gente olha, graças a Deus, né? Fui salvo. Então, a palavra salvação é isso, é livramento de alguma coisa que pode pôr cabo à própria vida de alguém. E justificação também anda de mãos dadas ali com salvação, porque o contrário de justificação é injustiça, né? É condenação. Uma pessoa que é justificada é uma pessoa que tem a seu favor algo que vai imputar a ela justiça, né? No nosso próprio ordenamento jurídico, um exemplo bem claro é o que a gente chama aí de excludente de licitude, né? Que é legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito, né? E esses aqui tá bom para, né, a gente saber que o que acontece. Por exemplo, você o exemplo clássico até dos livros aí de direito para estado de necessidade é, por exemplo, você está saindo na rua, um cachorro vem, te ataca, e você, às vezes, para se defender ali, você acaba tendo que machucar o cachorro, né? Algo desse tipo. Às vezes, para não atropelar uma criança que passa na sua frente, você desvia o carro e bate na parede de alguém que vai ter um prejuízo do seu muro, né? Isso é um estado de necessidade, né? Às vezes as pessoas até confundem cachorro com legítima defesa. Não, legítima defesa é só contra agressão, e só quem agride é ser humano, né? Então, todas as vezes que a gente se defende, por exemplo, de um cachorro, é estado de necessidade. E aí, por que eu estou dando esse exemplo? Porque você vai cometer um fato ilícito, ou melhor, você vai cometer um fato típico, ou seja, uma previsão que está na lei
dizendo que você não pode fazer aquilo, você viola essa norma. Só que o fato de você estar em estado de necessidade tira esse caráter ilícito, ou seja, ele te justifica. Inclusive, é um dos nomes que se dá, né? As excludentes de ilicitude são causas de justificação. Ou seja, você vai violar a norma, mas você vai estar abarcado por uma causa de justificação. Logo, você não violou, né? Logo, você não cometeu crime, vamos dizer assim. É porque eu estou sendo, para não tornar um negócio técnico demais aqui, sem necessidade, né? Mas é isso. Você não comete crime, porque para você cometer crime, você tem que ter um fato típico, ilícito e culpável. Basicamente é isso. E você cometeu um fato típico, mas que não é ilícito. Então, você rompeu o crime. Né? Então, basicamente, quando Paulo ele trata essa questão aqui de justificação, ele está dizendo isso, que nós violamos uma norma. Nós violamos a norma de Deus. Né? Uma norma espiritual, uma norma, né, que está acima, sobre-humana. Né? Nada a ver com as normas humanas aqui necessariamente, mas Paulo aqui está tratando do plano divino, do plano de Deus, onde Deus também coloca regras, ele coloca normas, e nós violamos essa norma. Só que, quando Cristo nos justifica, é basicamente isso. Ele está trazendo uma causa, algo que exclui o crime da nossa vida. Né? Em tese, é isso aqui, resumindo bem. Então, por isso que eu falei, se Deus ele não considera o que eu faço como crime, apesar de ser uma violação da norma que Ele colocou, mas ainda assim Ele não considera, por causa, nesse caso aqui, óbvio, do sacrifício de Cristo, Ele está me salvando. Por isso que eu falei que salvação anda junto com justificação. Porque se eu não fosse justificado, o contrário seria condenação, que é a consequência de qualquer crime. Né, de qualquer violação normativa, tem sanção. Né? Então, eu vou ser sancionado, ou seja, eu vou ser punido. Então, quando Ele deixa de me punir, Ele está me salvando. E é por isso que Paulo, ele trabalha muito, e por isso nós falamos no início, essa questão, esse conceito de salvação, é isso, amado. E Paulo, ele vai trabalhar isso aqui, ele vai desenvolver esse conceito. Então, a primeira coisa que a gente já aprende aqui é que nós não nos justificamos por isso, porque nós somos o violador da norma. Somente algo que esteja fora da nossa esfera de vida, de decisão, é que pode nos justificar. Até na nossa própria lei humana, como eu dei exemplo aqui, né? No nosso Código Penal, nós somos justificados quando existe uma excludente de ilicitude ali, ou a legítima defesa, não é porque eu decidi isso, é porque algo que está além de mim, além de nós, que é toda a coletividade, decidiu isso, inclusive há muito tempo atrás. Né? Então, ou seja, para nós sermos justificados, tem que ser algo de fora. Eu não posso me auto-justificar, não pode fazer isso. Né? E é por isso que Paulo ele traz isso bem claro para a gente. Ou seja, você, eu, nós violamos a norma. Nós somos inseridos nesse contexto de quem violou, de quem cometeu, né, o ato ilícito. Então, o único que pode justificar é Deus. É aquele que cria a norma. Assim como no plano humano, nós só somos justificados por aquele que criou a norma, né, lá quando ela foi criada. Então, como Deus cria a norma, só Ele pode justificar. E é por isso que aí a gente começa a entender que ninguém pode se salvar. É por isso que boas obras não salvam ninguém. Apesar das boas obras serem necessárias, serem importantes. Né? Muita gente acredita que o fato da reforma protestante colocar como baliza que a obra não salva ninguém, né? Principalmente, né, o pessoal da teologia católica, eles acreditam que, né, quem era reformado, quem era protestante, ignorava as boas obras. Porque se ninguém é salvo pela boa obra, então vocês não dão atenção às boas obras de maneira nenhuma. E Paulo mesmo, ele trabalha muito isso. Aqui quando ele está pregando, quando ele está ensinando, nas suas cartas de uma maneira geral, ele vai trabalhando, desenvolvendo esses conceitos, né, e ensinando
justamente essa importância das boas obras, mas que elas não nos podem salvar. Por quê? Porque, amado, mesmo que eu produza boa obra, a partir do momento que eu violo uma norma só, eu já me tornei transgressor. E é justamente isso que Paulo vai falar, né? Quando a gente viola um único mandamento, a gente se torna transgressor. É por isso que Paulo ele vai dizer que antes da lei a gente não tinha essa consciência de transgressão, porque não existia norma. Mas depois que a lei é dada, todos são pecadores, todos se tornam violador, transgressor. Então, por mais que hoje eu tenha uma boa iniciativa, eu realize, eu produza boas obras, ontem, se eu violei eu já me tornei transgressor. E a única forma de ser justificado é como nós falamos, é pelo próprio Deus, é por alguém que está fora, é por aquele que cria a norma, né? Então, a partir do momento que quem cria a norma, quem estabelece as principais leis, né, do universo, da física, é o próprio Criador, só Ele pode nos justificar. E é por isso que o sacrifício de Jesus foi necessário. Por isso que Jesus teve que fazer algo, porque foi o Criador fazendo algo para nos justificar, porque nós mesmos não poderíamos fazer isso. Então, por isso que ele diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aí, esse ter paz com Deus aqui, é estar reconciliado com Deus. Não é aquela paz somente de sentimento, uma paz emocional. Não, é uma paz reconciliatória. Ou seja, agora que Deus nos justifica, eu então fui reconciliado com Ele. Não há mais uma inimizade, não há mais uma barreira que nos separa. Porque eu fui justificado pelo sacrifício de Jesus. Ou seja, não fui eu que me justifiquei. E é por isso a importância da fé. Porque a única resposta que nós podemos ter é a fé. E aqui é importante também falar sobre fé, porque às vezes alguns grupos, eu já ouvi isso até em televisão, eles confundem esse conceito de fé com acreditar. Fé não é acreditar. Fé é mais do que acreditar. Até envolve o acreditar, mas é maior do que isso, né? Acreditar é uma coisa sem compromisso, é uma coisa mais psicológica. Fé, do ponto de vista bíblico, é comportamental. Exige um comportamento. É diferente, né? Por exemplo, você vai no mercado, né? E lá vem aquele cupom. De vez em quando o mercado faz isso, né? Preste esse cupom aqui, ó, vai concorrer a uma moto, uma bicicleta, qualquer coisa vai ser sorteado. E aí você às vezes até ali preenche, bota naquela urna e você acredita que pode ganhar alguma coisa. Aí sim, isso é acreditar. Você não tem que fazer nada, você só está ali, é uma coisa, né, mental, psicológica. Agora, é diferente quando você, por exemplo, relação pai e filho, você diz, eu confio no meu pai, eu confio na minha mãe, e vice-versa, eu confio no meu filho, né, o marido e a esposa, um confia no outro. É uma confiança que exige comportamento. Tanto exige que, por exemplo, por isso que você vai ter o caráter da obediência de um filho com os pais. Porque você obedece à medida que você confia. Aí você tem até um comportamento. Ou seja, não é só uma questão psicológica. Não, você tem atitudes. É esse tipo de fé que Deus pede da gente. Não é uma fé psicológica, é uma fé comportamental. É uma confiança que ela se concretiza, que ela é provada. Como que ela é provada? Nas minhas ações. Eu provo que eu confio em alguém quando essa pessoa, por exemplo, me orienta a fazer alguma coisa, seja em que área for, profissional, saúde, né? E você confia quando você faz, né? O médico vai lá e te passa um tratamento que seja, se você confia no médico, você vai fazer o que ele receitou. Quando a gente não faz, é porque a gente não confia. E no campo humano a gente está sujeito a isso, é óbvio. Ninguém é obrigado a confiar 100%, nem no médico, isso é óbvio, né? Porque em qualquer lugar você tem maus profissionais. Então, às vezes você vai num lugar que o médico não te passa confiança, você não vai fazer, justamente porque você não confiou.
Então aqui a fé é essa, mano. Ou seja, quando a Bíblia fala de fé que nós temos que depositar, não é aquela fé psicológica, como alguns grupos passam. Olha, se você acreditar em Deus, se você ter fé, ou seja, puramente psicológica, só acreditar, como se fosse um jogo, né? Como se fosse uma coisa que envolve sorte. Se você acreditar, vai que acontece. É isso, não é isso não. Mas às vezes é dessa forma que se passa. A fé não é essa parte só psicológica, é essa confiança. É essa fé que você começa a mudar a sua vida. Que você começa inclusive a viver o Evangelho. Você começa a praticar aquilo que está escrito, porque você confia. Isso é porque você creu. Ou seja, esse crer é porque você confiou. Não é aquele acreditar vazio, né? Como algo que você, eu posso ganhar, posso não ganhar. Não é isso. E a única resposta é essa, é só confiar. Porque me justificar eu não posso fazer. Então, se Cristo é quem me justifica, eu só posso confiar nele. É esse tipo de fé que Deus pede de cada um de nós. E aí, nós lemos aqui que Paulo ele continua dizendo, no versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, no qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Ele vai citando aqui. Amado, interessante, ele fala, nos gloriamos nas tribulações também. Se gloriar é se orgulhar, mas não é aquele orgulho ruim, é no sentido daquele orgulho, é se sentir honrado com isso. Então quando ele diz que nos gloriamos em Cristo, óbvio, ou seja, o meu prazer, a minha honra, a minha confiança, né, o meu orgulho está em Cristo, e também ele está dizendo, nas tribulações. Pode parecer uma coisa assim, né, esquisita, mas Paulo reconhece uma coisa que a gente fala hoje em dia, que hoje, inclusive está na moda, e um monte de discurso de coach, né, que é você enxergar que o momento difícil, ele é um trampolim para algumas conquistas que vem na vida. Basicamente é isso, estou resumindo aqui também, porque um monte de gente hoje vai bater nessa tecla, tratar desse tema de diversas formas diferentes. E não está errado, só que as pessoas tratam isso como se fosse a descoberta do século, uma coisa antiga, inclusive é isso aqui que Paulo está falando. O próprio apóstolo Paulo aqui, ele já está entendendo, e é por isso que ele está dizendo, eu me orgulho na tribulação, porque a tribulação, ela me torna uma pessoa melhor. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque na tribulação eu começo a entender o que é paciência. Só quando a gente tem prova, né? Quando a gente passa por luta, a gente é obrigado a ser paciente. Então você começa a entender. Por isso que ele diz que a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência. Porque à medida que nós vamos nos tornando pessoas, seres humanos mais pacientes, nós também nos tornamos mais experientes. E ele diz, e a experiência vai produzir o quê? Esperança. Um ser humano experiente, ele é esperançoso. Por quê? Porque ele é experiente, ele já passou por um monte de tribulação. E ele viu que ele não morreu. Ele viu que no mundo não acabou. Ele viu que a vida continuou. Ele viu que coisas foram conquistadas, mesmo em outras tribulações que ele passou. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso que ele diz, eu também me glorio na tribulação, porque na tribulação basicamente é isso, eu me torno alguém melhor. E é isso, amado, nós precisamos, às vezes é difícil sim, mas nós precisamos usar a tribulação para nos tornar pessoas melhores. A tribulação, ela precisa produzir em nós paciência, experiência. Ou seja, na tribulação é que a gente começa a ver o que eu tenho que mudar na vida. É muitas das vezes por causa de uma tribulação que às vezes você para analisar, refletir e percebe, olha, eu preciso mudar. Eu estou reclamando da vida, mas eu estou fazendo a mesma coisa todo dia, sempre. Ou seja, como que eu vou colher coisa diferente se eu não plantar coisa diferente? E aí a gente começa a mudar. É só na tribulação. Aí você começa às vezes a ficar uma pessoa mais humilde, começa a ter mais compaixão, se colocar no lugar do outro, porque um dia você passou por aquele problema. Então a tribulação produz isso.
né? A tribulação, você tem condições moral até de chegar para alguém, meu amigo, vai melhorar, né? Eu sei que vai melhorar porque já aconteceu comigo, eu já passei. A gente pensa que é o fim do mundo, mas tem muita coisa ainda pela frente, né? Tem muita coisa na vida. E Paulo está dizendo isso, amado. Por isso que ele diz: eu me glorio na tribulação. E por isso que ele era esperançoso. E ele vai dizer no versículo 5: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? Ou seja, quem é esperançoso não fica confuso. E é verdade. Geralmente os meus momentos de confusão são geralmente momentos que a gente está desesperançoso. Agora, no momento que a gente está esperançoso, que você sabe que não tem um controle, tipo, vou deixar acontecer, vou deixar Deus ir na minha frente, são geralmente os momentos de maior clareza. São momentos que a confusão, inclusive, ela começa a se dissipar, né? Porque você começa a esperar, porque você não tem o que fazer. Então, o que resta é isso, é confiar. Fé, né? Confiança, esperança. Uma coisa se liga à outra. Então, até aqui, nós vemos que Paulo, ele já, quanta coisa importante, quantos conceitos teológicos, de doutrina, da vida dele no Evangelho, da vida dele, do relacionamento dele com Cristo. Só aqui a gente já vê quanta coisa nas outras mensagens que foram tragas, né? E ele continua aqui no capítulo 5, no versículo 6, e aí ele diz, e aí ele já começa a entrar agora em outro tema, que é o amor, né? Ele fala da justificação, né? Da fé, que a única resposta que nós podemos dar é na fé, por isso que a salvação é pela fé. E agora ele começa a falar do amor, e uma coisa está relacionada à outra. Por quê? Como ele está dizendo, ele está falando aqui de fé, de confiar, de esperança, e aí agora ele vem nos dar aqui um motivo para essa esperança. E aí no versículo 6 ele diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha o raciocínio que o Paulo está construindo aqui, né? Ele está dizendo: quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo, né? Pelos ímpios. Fraqueza aqui, Paulo está colocando inclusive como sinônimo de falta de merecimento. Ele diz aqui: quando nós éramos fracos, quando nós nem merecíamos, ainda assim Cristo morreu pelos ímpios. E tanto é nesse sentido que depois ele vai dizer: alguém pode morrer por um justo. Ou seja, é normal que alguém morra por um justo, né? Com todas as dificuldades do nosso tempo, eu acredito que existem pessoas que às vezes vão colocar a sua vida em risco para salvar uma criança, para salvar uma mulher, né? Às vezes na rua, e de vez em quando a gente vê até no noticiário notícias desse tipo, né? Alguém que se envolveu, eu vi agora há pouco tempo uma pessoa que se envolveu para proteger uma mulher que estava sendo agredida e acabou morrendo, né? Então, ou seja, existem pessoas que morrem. Quando ele diz aqui pelo bom, pelo justo, ele está querendo dizer por alguém que merece aos nossos olhos, merece aos nossos olhos. Então pode ser que por essa pessoa a gente morra, né, da vida. Então, pela família, por alguém que é do seu sangue, por um filho, isso é perfeitamente possível. E ainda assim isso é prova de amor. Aí ele fala: mas Cristo vai muito mais além, Deus vai muito mais além. Deus, porque ele provou o seu amor morrendo por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, quando nós ainda éramos transgressores, quando nós estávamos brigados com ele, irreconciliados com ele. É isso que ele está dizendo. Ou seja, Deus morreu por alguém que não estava fazendo nada para merecer, e ainda assim ele mandou o seu filho. Então Paulo está querendo dizer: você quer saber se Deus te ama ou não? Olha isso.
Ele está usando isso como algo que era importante para ele. Era isso que dava esperança para ele. Porque Paulo sabia que, inclusive, ele não merecia. Né? Quando mataram Estevão, colocaram as vestes nos pés dele. Ele estava lá consentindo com a morte de Estevão. O próprio Paulo foi responsável por prender muita gente antes da conversão dele. Então ele não se via merecedor. Por isso que em um dos seus escritos ele diz, né? Eu, o mais indigno. Ele se coloca dessa forma. Como de todos os apóstolos, ele se via como aquele que era o mais indigno. Porque é isso, ele teve o seu momento de ignorância em que ele matou, ele prendeu, ele fez um monte de coisa que não deveria. Mas ainda assim, Cristo morreu por ele. Então isso dava esperança para ele. Então, amado, é a mesma coisa. Ou seja, a palavra está dizendo aqui, e é por isso que ele vai concluir: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Ele está querendo dizer, amado, Deus ele pode te livrar e te salvar de qualquer coisa. Porque Ele te ama e te amou ao ponto de fazer alguma coisa por você quando você não merecia. Quando eu não merecia. Quando você não fez nada para merecer, né? Quando você não fez uma coisa, quando a gente faz, né? Às vezes a gente precisa de algo e você faz alguma coisa, vai lá, bajula, sai lá, faz alguma coisa, se humilha, pede, mas não, a gente fez nada disso. Estava vivendo, o ser humano estava vivendo a sua impiedade normalmente, e ainda assim Deus ele enviou Jesus para morrer. E Paulo estava dizendo, muito mais agora seremos salvos da ira. Ou seja, seremos salvos de praticamente qualquer coisa. Por quê? Porque Cristo nos amou. É isso que ele está dizendo. Ele traz como esperança para ele o amor de Cristo. E aí ele continua no versículo 10 aí do capítulo 5 de Romanos: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, e aí ele vai e glorifica literalmente a Cristo, que nos gloriamos em Cristo, porque é nele que nós alcançamos a reconciliação, é nele que seremos salvos. E aí ele, depois disso, do versículo 12 ao 21, que é quando termina o capítulo 5, ele começa a entrar mais a fundo nesse detalhe aqui, do trabalho, desse plano de salvação. E aí, nós vamos ler versículo 12, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim um dom gratuito como uma ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, li aqui só para fechar o capítulo. Amados, o que ele está falando? O
porque assim como o pecado veio e teve suas consequências, a graça também veio e teve suas consequências. Só que Paulo está querendo dizer, justamente por nós termos um Deus que tem um amor que não pode ser mensurado pelas medidas humanas, que não pode ser mensurado pela régua humana. Então, a consequência da graça, a consequência desse amor, é muito maior do que a consequência do pecado. Assim como por um só homem, Adão, ele diz, o pecado entra no mundo, o pecado começa a fazer parte da nossa história, até como natureza, como essência. O pecado de Adão, ele não passa para as pessoas de forma automática. Ou seja, você, mesmo sem pecar, você já recebeu o pecado de Adão. Não, o pecado de Adão, ele passa para nós por sangue, literalmente, essência, natureza. Ou seja, você vai pecar, eu vou pecar. Justamente porque nós somos herdeiros de Adão, nesse sentido, temos a mesma natureza. Então, ou seja, aquilo que ele produziu, nós produzimos. Aquilo que foi as falhas dele, são as nossas. Aquilo que foi a limitação de Adão, é a nossa mesma limitação. Então, ou seja, não é o pecado dele que vem a mim, não. É a natureza dele que vem a mim. Então, eu cometo o pecado por mim mesmo. Nós cometemos o pecado por nós mesmos. Só que, porque recebemos a herança. Mas ele diz, só que também aprove a Deus fazer... Nós recebemos em Jesus essa herança também da graça, essa herança de justificação. Ou seja, produzido, não é à toa que Jesus se faz homem, porque nós somos o quê? Nós somos homens, nós somos seres humanos. Então a gente só pode herdar o que vem de outro ser humano. Por isso que Jesus, ele se faz homem, ele se faz carne, para que também pudéssemos herdar dele a graça. E é por isso que ele vai dizer, só que como o amor de Deus é maior, e toda a Bíblia de capa a capa, e aí vamos dizer, de toda a geração, Antigo, Velho e Novo Testamento, do início ao fim, nós temos profetas, líderes, o próprio Jesus no seu ministério terreno, o Espírito Santo no seu ministério ali, que dura até os nossos dias, depois de Jesus, o próprio Espírito. Amado, a mensagem é uma só, é chamar o homem para se voltar para Deus. Então isso mostra que Deus a todo momento está estendendo essa chance, essa esperança, essa volta, essa mensagem de se reconcilia. Isso para quê? Para mostrar que o amor de Deus é grandioso. Então por isso que ele está sempre chamando. E é por isso, é nessa esperança desse amor que Paulo vai dizer que a graça é muito maior. E é por isso que ele diz, ainda que o pecado ele tenha abundado, ele diz, a graça superabundou. Ou seja, a graça sempre vai ser maior. A consequência daquilo que nós herdamos em Jesus é maior da consequência daquilo que herdamos sem ele, que foi o pecado. E ele até diz que veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, até aqui a importância da lei. A lei vem para quê? Para mostrar que somos transgressores. A lei vem para revelar quem nós somos. É tipo um espelho. A lei é só para mostrar, olha, você é isso, eu sou o ser humano, é isso. O ser humano produz isso aqui. Então a lei vem apenas para isso. E é por isso que ele diz que a lei vem para que a ofensa, ou seja, o pecado, ele se mostre. Para que ele abunde, no sentido de que ele apareça como ele realmente é. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, a graça reine pela justiça para a vida eterna. Então, amados, o amor de Deus, ele é grandioso. E a carta aqui, o apóstolo Paulo, tem muita coisa a gente aprender ainda. Com certeza Deus vai ministrar muito ao nosso coração ainda no estudo dos demais capítulos. Mas até aqui a gente já pode ver que basicamente, naquilo que é mensagem de salvação, essa carta aos Romanos, ela fala muita coisa, ela se aprofunda bastante, e é por isso que às vezes numa primeira leitura, tem gente que tem dificuldade para entender a forma de Paulo argumentar, inclusive, até porque Paulo não era nenhum bobo, Paulo era uma pessoa inteligente, era uma pessoa letrada,
uma pessoa que aprendeu aos pés de Gamaliel, era um mestre da época, né? Então Paulo tinha cidadania romana. Então Paulo ele tanto tinha domínio de cultura romana como domínio da cultura judaica. Então Paulo ele tinha aquele jeito inclusive helenístico, né, que os romanos receberam, ou seja, a forma de argumentar dos gregos. Então Paulo usa muito esse argumento dedutório, né, que ele trabalha uma premissa, uma outra premissa e chega a uma conclusão, né? Então quando a gente lê a primeira, como eu falei, aquela primeira leitura, tem muita coisa que às vezes a gente não entende mesmo. Mas por quê? É porque ela é uma carta profunda. Para entender realmente a gente precisa estudar. Ou seja, nem tudo é sempre superficial. Pelo contrário, né? Deus nos chama até para uma relação que não seja superficial, que seja uma relação profunda. E profundidade a gente só tem com imersão. Ou seja, com profundidade. Eu tenho que mergulhar, eu tenho que me aprofundar, né? Eu tenho que me entregar, eu tenho que estudar. Então, amado, essa iniciativa vem para isso, né? Para que possamos ter um relacionamento profundo com Deus. E aqui a carta aos Romanos vai trabalhar, de fato, profundidade em temas, como nós falamos, teológicos de grande importância para a igreja, e a salvação é um deles, né? Salvação, justificação, pecado. Lá no capítulo 1, né? Já foi trabalhada essa questão do pecado, né? Que todos, lá no capítulo 1, Paulo começa a dizer que os homens não tinham afeição natural, né? Eram aborrecedores. Ele vai citando lá no capítulo 1, ele fala sobre o pecado, né? Então a carta aos Romanos é uma carta realmente muito profunda, e que Deus possa continuar, né, nos abençoando nesse decorrer de estudo dela, amém? Deus possa nos abençoar. Chegamos aqui ao fim, só pastor Zemar. Muito bom estudar a carta aos Romanos, né? Se a gente parar nesse versículo 20 do capítulo 5 que nós vimos hoje, coloca para mim o versículo 20 aí, né? A gente poderia só nesse versículo aí pensar tantas e tantas coisas. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde ressaltou o pecado, transbordou a graça. A versão que o pastor Leonardo usou diz, né? Superabundou, é a versão mais que a gente mais conhece, né? Então, só a gente pensar só nisso, né? O pecado, ele é terrível. Se você pensar no que foi o pecado de Adão, de Eva, que a gente traz como característica nossa também, né? Você vai ver como o pecado é profundo, é errar o alvo de Deus, fazer contra a vontade de Deus. Mas ele diz que a graça superabundou, né? E hoje a gente pode ver, né, a questão da justificação, né, a questão de nos gloriarmos, a questão do amor de Deus. Você prestou atenção, né? A questão do Jesus colocando-se em nosso lugar, porque isso foi necessário e ele fez assim, né? Profundamente. Mas eu gostaria de que você compartilhasse esses nossos estudos, né? Todo domingo pela manhã, toda quarta-feira, até o finalzinho de fevereiro, a gente vai estar estudando a carta de Paulo aos Romanos. Quarta-feira que vem, a gente vai ver o capítulo 6. Quarta-feira que vem é a última quarta-feira de janeiro. E por ser a última quarta-feira, o culto será dirigido pelas mulheres, mas a mensagem será a continuação desse nosso estudo, ok? Compartilhe com as pessoas. Nossos estudos, nossos cultos estão na live, e o departamento de comunicação da nossa igreja está tirando, né, apenas as mensagens, para que você tenha mais facilidade de voltar a ler, ou voltar a ouvir, voltar a estudar e compartilhar com alguém. Faça isso, compartilhe com alguém. Mas eu quero pedir para você também, que está acompanhando os estudos, me faz um favor, descubra aquilo que você aprendeu além dos estudos, né, nosso aqui, além do estudo que nós fazemos aqui, o que você aprendeu a mais, além do estudo aqui, na carta de Paulo, enquanto nós estamos estudando. Chegamos ao capítulo 5, né? Você, por certo, acompanhou, leu, estudou, se aprofundou, né? Se você se aprofundou, o que o texto falou especialmente para você, além, né, daquilo que a gente ouviu aqui? Fale também daquilo que você ouviu e foi importante, chamou a sua atenção. Fale para mim, manda lá pelo zap, pode usar o meu zap, pode usar o meu telefone, falar diretamente para mim, ok? Então faça isso, né? Meu telefone está aí para você usar e é para a gente compartilhar também esse estudo. Quarta-feira, então, capítulo 6, a gente vai estar aqui às 7h30 da noite. Eu quero convidar você para estar também. Logo mais, nosso culto às 18 horas, vamos estar cultuando. E no domingo que vem é o primeiro domingo do mês, né?
primeiro domingo do mês, dia 1º de fevereiro, né? E a gente vai estar fazendo a nossa celebração da ceia do Senhor no culto da manhã. Culto da manhã, do próximo domingo, celebração da ceia. Quinta-feira agora a gente tem culto de oração, né? Quinta-feira passada estava muito bom, consegui chegar aqui, consegui participar. Se você se esforçar, você consegue também, ok? Quinta-feira, 4 da tarde. Quinta-feira, 4 da tarde. Então, nossos horários. Domingo é 9 e 18. Quarta, às 19h30 e quinta-feira às 4 horas da tarde, nossa programação. Além disso, nós temos nossos canais, né, na internet, que você pode aproveitar aí, né, privilégio que a gente tem, né, para rever os nossos cultos, rever as mensagens e compartilhar com mais alguém. Compartilhe com alguém. Vamos então agora para a nossa escola dominical, vamos estudar um pouquinho mais aí, né, agora multiplicando discípulos, né, o que os homens e as mulheres estão estudando. Então vamos partir para esse momento especial. Ore agora e fale com Deus, agradeça a Deus por essa oportunidade que você teve. Agradeça a Deus porque a graça de Deus é muito maior do que o pecado, Ele pode atender você. Temos acesso a essa graça pela fé. Agradeça a Deus. Ore nesse instante, fale com Deus. Que Deus te abençoe. Bom dia, família.